sociais. E você faz parte de tudo isso, nós louvamos a Deus pela sua vida, tá bom? Dentro do boletim também você tem um envelope, para que você possa semear na casa do Senhor. Ali no fundo, junto da mesa de som, você tem maquininhas de cartão, se você quiser passar o seu cartão. Aqui também tem a nossa chave Pix, se você quiser fazer isso pelo celular, pelo seu aplicativo. Vamos nos colocar de pé e prepararmos a nossa oferta diante do Senhor. E logo após a oferta, nós vamos consagrar as crianças e liberá-la para as suas classes. Prepara o seu coração, prepara a sua oferta. Lembre-se, Deus ama aquele que dá com alegria. Uma das maneiras de nós honrarmos ao Senhor é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quanto mais fiéis nós formos, e é claro, mais sábio nos tornemos também na gestão dos recursos, mais Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? O primeiro dizimista da igreja sou eu. Eu sou o primeiro a dizimar no comecinho do mês, recebo o pagamento, já faço a primeira semente. Todos nós, todos os membros, frequentadores, você visitante, não se constranja a isso, mas se você for movido por Deus a estar colaborando com o reino de Deus, faça isso e você vai ver as janelas de céus abertas sobre a tua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença, na casa do Senhor. A Tua palavra diz, trazei todos os dízimos, as ofertas, à casa do tesouro, e provai de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei chuva de bênçãos sobre vós, de tal forma que as outras nações os virão, e os verão e dirão, benditos sois os filhos do Senhor. Senhor, nós cremos nessas promessas de bênção, de prosperidade. É claro que a nossa relação contigo não é uma barganha, mas nós compreendemos que se buscarmos o Senhor, tivermos sabedoria na gestão dos recursos que o Senhor tem confiado a nós, e formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o Senhor há de abrir as janelas dos céus, derramar chuva de bênçãos, proteger as nossas finanças, multiplicar os nossos recursos, liberar bênçãos por todos os lados, e os anjos do Senhor estarão trabalhando a nosso favor. Abençoa os teus filhos, as nossas casas, as nossas famílias, o trabalho das nossas mãos, cada empresário, comerciante, profissional liberal, profissional de iniciativa pública, privada, trabalhadores em geral. Ó Deus, nós os abençoamos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, a tua bênção, o teu favor, a tua graça sobre nós e a sabedoria do alto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Então vem aqui à frente, traga sua oferta juntamente com o pastor. Deus ama aquele que dá com alegria. As crianças já podem vir aqui para frente, né? Vamos orar por elas. Glória a Deus. Isso. Olha que crianças lindas. Pode vir, pequenininho. Vem. Isso. Estenda suas mãos aqui para frente. Algumas crianças menorzinhas já estão na salinha lá, tá, gente? Por isso você não viu tanta criança aqui. Os menorzinhos, eles vão chegando com os pais, já vamos levando para a salinha para sobrar mais lugares aqui. Pai, no nome de Jesus, tua palavra diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós abençoamos os nossos filhos e filhas. Ó Deus, cada criança desse ministério, nós consagramos ao Senhor, que se tornem homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, da tua graça, da tua glória, se tornem profetas e profetisas do Senhor, tementes a Deus, que os seus pais os criem no temor do Senhor, na admoestação, na disciplina e na correção através da tua palavra. Abençoa, Pai, os nossos filhos, que os nossos filhos sejam sementes do amanhã, sementes poderosas na mão do Senhor, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Sê conosco no momento da palavra, fala conosco também, abre o nosso coração para entendermos a tua palavra. É o que nós te pedimos de todo o coração,
em nome de Jesus, amém e amém. Pode ir, vamos lá com a tiazinha, aqui pelo cantinho, isso. Glória a Deus, né, pelos nossos pequenininhos. Amém, gente? Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, 1 Samuel, capítulo 17. O nosso tema hoje é destruidores de gigantes, ou destruindo gigantes. Primeira Samuel, capítulo 17. Você que está nos assistindo também, nós estamos colocando todas as informações para que você esteja conectado conosco e possa exercer também a sua generosidade. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Aqui é o famoso episódio de Davi contra Golias. Nós vamos aprender como podemos nos tornar destruidores de gigantes. Nós vamos compreender também o que significa os gigantes na vida dos crentes. Nós vamos ver que os gigantes existem e são muitos no nosso dia a dia, diante de nós. E todos nós, todos os dias, precisamos enfrentar gigantes. Amém? Eu costumo dizer que todos os dias nós temos batalhas a serem travadas no nosso coração. Nós temos batalhas no mundo espiritual, nós temos batalha com a gente mesmo, no nosso interior, com a nossa alma. Às vezes nós temos batalhas até com pessoas, né? Às vezes até nós, mal resolvidos, podemos nos tornar um inimigo contra alguém. Então nós vamos perceber contra quem nós precisamos lutar. Nós vamos ver que gigantes conspiram contra os crentes, e esses gigantes podem ser os nossos sonhos, por exemplo, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa fé, um ataque à nossa família, pode ser um gigante que se levanta contra nós. Israel, aqui nesse episódio, estava em guerra contra um povo chamado filisteus. Felícia era uma região, né, que ficava ao norte de Israel, na beira do mar Mediterrâneo. Tem até hoje é o atual Líbano. Onde hoje é o Líbano, era o antigo reino dos filisteus. E ali os filisteus estavam ameaçando o povo de Deus, humilhando, intimidando, mas de repente, vocês vão ver junto comigo que Deus levanta um jovenzinho, de apenas 17 anos de idade. Um jovem se levantou em Deus com coragem e com fé em meio a uma crise que estava instalada. Talvez você esteja vivendo um momento de crise, de luta, de guerra, de batalha na sua vida. E você vai aprender chaves espirituais tremendas diante de Deus. É em tempos de guerra que grandes homens se levantam, grandes mulheres surgem, né? Enquanto todos recuam, homens e mulheres de Deus são levantados pelo próprio Deus para fazer a diferença na nossa geração. Mas quais são as características dos destruidores de gigantes? O que um destruidor de gigante ou alguém que vence gigantes faz? E é sobre isso que nós vamos falar com a graça de Deus nessa noite junto com os irmãos. Tá bom? Nós vamos ler um trecho um pouquinho grande aqui, então preste atenção no texto sagrado. Nós vamos estar projetando aqui também o texto de 1 Samuel 17, versículo 12. Preste atenção, eu vou ler com bastante carinho. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. E ele tinha 8 filhos. O bichinho não brincava em serviço. 8 filhos, irmãos. Não tinha televisão naquela época, tá? E nos dias de Saul, que era o rei de Israel, era este homem já velho, ou seja, Jessé, e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul, o rei de Israel, na guerra. E era o nome dos filhos de Jessé, Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. Todos esses irmãos de Davi.
Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Quem é que nasceu em Belém, gente? Hein? Jesus. Olha só, Jesus vem da descendência de Davi. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o filho de Davi. E aonde é que Jesus nasceu? Em Belém, na terra de Davi. Olha que coisa tremenda, como a Bíblia se complementa. Versículo 16. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentaram-se por 40 dias diante de Israel. E disse Jessé, pai de Davi, a seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa, que era uma medida de grão tostado, e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, que era do pai aqui de Davi, Jessé, leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé seu pai lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. Peleja aqui é a guerra, a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem, e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando eles ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Fala comigo, Golias. O gigante se chamava Golias. Ele era filisteu de Gate. Gate era a capital dos filisteus. Da Felícia ali, Fenícia. E falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem gigante, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Fala comigo, temiam grandemente. Isso, até aí, 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, e há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta, ou seja, a vergonha de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tomou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Passa um pouquinho para frente, tá? 32. E Davi disse a Saul, chamou Davi para conversar: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Foi o que Davi falou. Porém Saul, rei Saul, disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Tenta imaginar essa cena, um leão vindo para cima de você. O que você faria nessa situação? A maioria de nós saíamos correndo, Davi era diferenciado, irmãos. Mesmo sendo jovem, ele encarava o leão. A Bíblia está dizendo que ele pegava o leão pela barba e matou o leão. Com as próprias mãos, provavelmente. Ou com a funda
de pedra que ele usava. E no 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Pode pular mais um pouquinho, até o 41. Não, vamos desde o 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos, ou seja, pedrinhas do ribeiro, e pô-los no alforje, que era uma espécie de sacolinha de pastor, que trazia a saber no seu ombro. E lançou mão da sua funda, e foi e aproximou-se do filisteu. Olha essa cena agora, 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Ou seja, o cara era tão gigante, que nem as armas dele ele mesmo levava. Um outro soldado levava para ele. Olha só, era um cara, né, que tinha o coração dos soldados, era um homem proeminente no exército dos filisteus. 42, e olhando o filisteu, vendo Davi, o pequeno Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha só, como é que era Davi? Ele era grosso, ele era estúpido, ele era grosseiro. A Bíblia está dizendo que ele era moço, ele era ruivo e de gentil aspecto. Ele era bem afeiçoado, uma pessoa gentil, amorosa e também de bom aspecto. 43, disse pois o filisteu a Davi: sou eu por acaso um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Fala comigo, ele amaldiçoou a Davi. 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho em ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Fala comigo, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Olha que coisa linda, gente. Aqui nós vemos Davi profetizando aquilo que ele ia fazer, irmãos. E você vai ver que tudo aquilo que Davi profetizou aconteceu nesta batalha. Amém? Quem vai se levantar profeticamente nas mãos do Senhor? Quando você estiver enfrentando uma batalha, meu irmão, abra a tua boca, profetiza a tua vitória, declare a vitória do Senhor sobre a tua vida, declare a derrota de Satanás e seus demônios, declare a derrota dos teus inimigos espirituais. É o que nós vamos aprender aqui em nome de Jesus. Olha só, 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Fala comigo, do Senhor é a minha guerra. Você está enfrentando uma guerra, meu irmão? Você está enfrentando alguma luta, alguma batalha na tua vida? Lembre-se, você não está sozinho nessa peleja. O Senhor está contigo. O Senhor é teu amigo. Essa guerra não é só sua. Essa guerra pertence ao Senhor. E olha o que acontece no 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, que era a sacolinha do pastor, tomou dali uma pedra,
com uma funda. Bateu na testa do Golias, e o Golias caiu no chão. Esse pastor cheio de efeitos especiais, né? Ai, mas é assim, irmãos. Tenta imaginar comigo aquela cena. Lançou a pedra bateu bem na testa do Golias e ele caiu. Aquele brutamonte que mais de quase 3 metros de altura, caiu no chão. Davi foi correndo, pulou no pescoço dele, pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça de Golias e venceu e triunfou naquela peleja. Amém? Davi pôs-se de pé sobre o filisteu no 51, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói, quem era o herói dos filisteus? Golias, era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, seguiram os filisteus até chegarem no vale, nas portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelos caminhos de Saraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, os despojaram dos seus arraiais, e Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele colocou na sua tenda. Olha que coisa tremenda, irmão. Que vitória abençoada de um homem de Deus. Amém, queridos? Quantos aqui vão ser destruidores de gigantes? Levanta a mão comigo e fala: eu vou ser, pela graça de Deus e na unção do Espírito Santo, um destruidor de gigantes. Gigante é tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus sonhos, contra a tua fé, contra os teus projetos, irmãos. São gigantes que conspiram contra nós. Mas o que nós podemos aprender? Quais são as características dos destruidores de gigantes? E é o que nós vamos falar agora. O primeiro ponto, os meninos vão estar botando ali para você. O que é um destruidor de gigante? Primeiro ponto, irmão, um destruidor de gigante é alguém que se dispõe a realizar as tarefas mais humildes. Como é que Davi começou? Começou já tirando a espada e cortando a cabeça do gigante? Não. Davi começou com uma pequena tarefa recebida do seu pai. Seu pai mandou ele levar uns pães e uns queijos no arraial de Israel. Embora sendo um rei que já tinha sido ungido pelo Senhor, através do ministério profético de Samuel, nós vemos que Davi foi portador da encomenda para os seus irmãos. E aqui nós temos um aprendizado para nós, irmãos. Quando Deus te manda fazer alguma pequena coisa, uma tarefa simples, você obedece a Deus? Nós temos falado aqui desse altar, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Fala comigo, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para o nosso Deus. Antes dele matar Golias, Deus deu uma pequena tarefa para Davi, através do seu pai Jessé. Ele estava disposto a obedecer seu pai, realizando pequenas tarefas para Deus. Grandes homens são humildes, grandes mulheres são desprovidas de vaidades, são servos fiéis de Deus. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Nas pequenas coisas que Deus nos propõe? Quando o Espírito Santo fala com você, irmão, um comando simples no seu dia a dia, nas suas rotinas diárias, você ouve a voz de Deus e obedece? Tem muita gente que quer alcançar grandes coisas para Deus, mas jamais vai alcançar grandes coisas para Deus se você não for fiel nas pequenas e humildes tarefas que Deus
colocar para você. É o que nós aprendemos com Davi aqui. Quem se recusa a fazer as pequenas coisas, não está preparado para as grandes coisas de Deus. Vou repetir, irmão. Quem se recusa a fazer pequenas coisas para Deus, não está preparado para as grandes coisas de Deus. Por exemplo, quando um mendigo, de repente, na rua, pede para você um prato de comida. Qual é a sua postura? Ah, sai daí, seu bêbado. Você xinga, ofende, desfaz da pessoa que é mais simples, humilde. Você se ensoberbece sobre os outros, maltrata pessoas, ou é generoso, compassivo, misericordioso? Deus envia pequenos testes no nosso dia a dia para testar o nosso coração, para ver se em nós Ele pode confiar coisas maiores. Grandes coisas Deus tem para você, meu irmão, amém? Nós cremos que 2022 vai ser um ano ainda mais abençoado. Nós estamos saindo dessa crise em nome de Jesus, amém? A economia voltando, glória a Deus, a igreja também voltando, os irmãos voltando. Nós cremos que Deus tem grandes coisas para nós. E mesmo se tiver desafios, lutas, tribulações, dificuldades, o Senhor é aquele que guerreia as nossas batalhas. Mas seja fiel nas pequenas coisas que Deus entrega para você. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos nesse texto: destruidores de gigantes são pessoas que estão dispostas a enfrentar obstáculos. Toda vez que um obstáculo vem contra você, no caso aqui Golias, no caso aqui de Davi, os irmãos de Davi, que também desfizeram do pequeno Davi. O texto fala aqui. Os irmãos de Davi chegaram e falaram: sai daqui, moleque, volta lá para cuidar das ovelhas do papai. Quem é você aqui no nosso meio? Você não foi chamado para peleja. E Davi se afastou dos seus irmãos e continuou naquele lugar. Irmãos, sempre haverá obstáculos para nós superarmos. Amém? Davi, por exemplo, enfrentou o ciúme de Eliabe, o seu irmão, e enfrentou o insulto do próprio Golias. Golias praguejou contra ele, amaldiçoou Davi. Mas maldição sem causa não tem efeito. Amém? Pessoas podem amaldiçoar você, querido, mas se você estiver em Cristo, você está debaixo do guarda-chuva de Deus. Amém? Você está debaixo, rodeado da glória de Deus. E os anjos de Deus estão acampados ao seu redor, de todos aqueles que temem ao Senhor, meu irmão. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda, maldição nenhuma vai pegar em você, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Insultos Davi teve que vencer, ciúme do irmão Eliabe. Eliabe despreza Davi. Saul subestimou Davi, falou: Davizinho, você é só um menino. Quem é você para encarar o Golias? Coitado de você. Muita gente tenta te subestimar. Muita gente tenta te colocar para baixo. Muita gente talvez fale que você não vai dar conta. Quando você conta às vezes um sonho, um plano, um projeto, Satanás sempre tem os mensageiros da desgraça. Sim ou não? Os mensageiros da negatividade, os destruidores de sonhos. São Golias que se levantam contra nós. Golias afronta Davi. Mas Davi resistiu a esses obstáculos com coragem, serenidade, confiança e fé em Deus. Amém? Quantos aqui são da fé e vão vencer os obstáculos da vida? Agora lembre-se, todo destruidor de gigante é alguém que está disposto a enfrentar obstáculos. É o nosso segundo princípio. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto sagrado, no texto da palavra de Deus. Destruidores de gigantes é alguém que luta com armas espirituais, irmãos. A Bíblia fala que Saul deu a sua espada, o seu escudo, as suas vestimentas, a sua armadura sobre Davi. Mas Davi era tão pequenininho que aquela armadura ficou grande para ele.
A Bíblia diz que Saul tinha uma estatura enorme, ele subia com a cabeça por cima dos demais, ele era gigante, 2 metros e pouco, com certeza. Ele era um homem esplendoroso, que dava temor no campo de batalha. Imagina colocando essa armadura no pequeno Davizinho, irmãos. O que nós aprendemos aqui, queridos? Coisas humanas não funcionam na batalha espiritual. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, amém? Nós vemos Davi lutando com armas espirituais. Saul quis equipar Davi com a sua armadura, mas Davi escolheu a armadura de Deus. Será que você tem se revestido da armadura de Deus? Será que todas as manhãs você tem orado: Senhor, eu me revisto do Senhor e da força do teu poder? Senhor, eu coloco sobre mim a armadura de Deus. Irmãos, a palavra também diz que as nossas armaduras espirituais são a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são o escudo da fé, da qual nós nos protegemos contra os dardos inflamados do maligno. As nossas armas espirituais são a oração, a adoração, o jejum, as nossas próprias experiências com Deus, tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Deus vai usar para a glória de Deus. Estruturas humanas não funcionam na batalha espiritual. Dinheiro, recursos não servem. Estruturas e coisas materiais desse mundo não resolvem as batalhas travadas do nosso coração. Mas a força e o poder de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Deus colocou coisas nas suas mãos, irmãos. O que Davi tinha? Uma funda, pegou 5 pedrinhas. Tem muita gente que diz que essas 5 pedrinhas são os 5 ministérios da igreja, lá de Efésios 4:11. Pastor Paulo Canuto, ele nos ensinava isso. Que as 5 pedrinhas lavradas, ou seja, trabalhadas por Deus, pela água do Espírito, são os 5 ministérios, os dons e os ministérios que Deus espalhou no meio do corpo de Cristo, para servir as pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Todos nós temos pelo menos uma característica desses 5 ministérios, sabia? Outra hora eu vou falar sobre isso, hoje não vai dar tempo. Cada um dos 5 ministérios existem características específicas, e cada uma delas, talvez eu esteja falando de você. As 5 pedrinhas que Davi tinha na mão, Deus colocou coisas nas nossas mãos, seja funda, seja pedra, seja o cajado para cuidar das ovelhinhas. Davi teve coragem, mas também preparo. Ele transformou as 5 pedras em mísseis na mão de Deus. Só precisou de uma delas, irmãos. Quando é de Deus, apenas uma pedra vai derrubar o seu gigante, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra fala: apenas uma pedra derruba o gigante que se levantar contra mim. Quando Deus entra em ação, meu irmão, apenas uma palavra, apenas uma palavra profética, um texto da Bíblia Sagrada, uma promessa de Deus, uma pedra, já destrói os gigantes que se levantarem contra você. 4º princípio que nós aprendemos no texto sagrado: um destruidor de gigantes é alguém que não se intimida com ameaças. Meu irmão, como é que você reage quando você é ameaçado? Quando alguém se levanta contra você? Quando o inimigo das nossas almas parece que vai nos afligir? Diante das ameaças, como é que você reage? O destruidor de gigantes não se intimida com relação às ameaças. Golias é um símbolo disso. Golias ridicularizou todo o exército de Israel durante 40 dias. 40 dias de afronta, 40 dias de vergonha. O rei estava abatido, os soldados estavam com medo, pairava no arraial de Israel um profundo abatimento sobre todo Israel. Mas havia um mocinho
que reagiu de forma diferente. Amém? Pode todo mundo estar desanimado, irmão, mas você vai ser como Davi. Você vai ver positivo. Você vai ter fé para encarar o desafio que se levantar contra você. Para todo mundo vai estar ruim, mas para você vai dar bom, porque Deus está contigo. É questão de perspectiva, irmão. Se você tiver uma perspectiva diferente, um olhar de fé, um olhar profético, as coisas vão acontecer na sua vida. Por que nós compramos essas cadeiras, querido? Porque nós cremos, já estamos profetizando esse lugar cheio. Isso é fé. Por que nós abrimos 2 cultos? Porque nós vimos que um culto já estava lotando, então vamos abrir outro culto, porque nós cremos que Deus vai fazer crescer essa obra. Isso é fé, caminhar por fé, é ver além do natural, é não desanimar. Imagina se o pastor Giovanni no começo dessa obra tivesse desanimado. E tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, mas de todas elas, Deus nos deu a vitória. O Wesley aqui, a Alessandra também acompanharam desde o comecinho da obra. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui, amados. Vocês fazem parte dessas colunas iniciais dessa obra linda. Começamos lá em cima da lojinha deles, uma célula, humildemente, pequenos começos. A Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Começamos pequenininho na nossa garagem, lá na sobreloja da Alessandra, do Wesley. Começamos com células, e Deus foi acrescentando, Deus foi trazendo, fomos ganhando pessoas para Jesus. Estamos de tempo em tempo batizando pessoas. Tudo isso, irmãos, caminhando pela fé. Essa igreja está debaixo de muita palavra profética. Você acredita nisso? Você é fruto de palavra profética, irmãos. Nós temos orado por você, nós temos guerreiros de oração toda quarta-feira aqui, clamando pela sua vida, pelos seus negócios, clamando por você, pela tua casa, pela tua família. Você não está sozinho nessa batalha. E quando o diabo tentar te ameaçar, irmão, não fique com os olhos no gigante. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, mas seja como Davi. Olhe para o Deus Todo-Poderoso. Davi não viu os obstáculos, mas Davi viu a vitória estupenda que Deus lhe daria. Você pode ver aqui no texto, Davi já foi profetizando. E na medida em que ele foi profetizando, as coisas começaram a acontecer na vida dele. Sim ou não? Ainda hoje o Senhor dos Exércitos me entregará você nas minhas mãos, disse Davi. Quem é você, filisteu, para se levantar contra o Senhor dos Exércitos? Você vem com lança, espada e escudo, porém eu venho com o Senhor dos Exércitos. Eu venho com El Shaddai, com o Deus Todo-Poderoso. Eu venho com Jeová Nissi, o Deus que é a minha bandeira, o Deus que guerreia as minhas pelejas, as minhas batalhas. A bandeira era um marco que era fincado de vitória sobre um território, sobre um castelo, sobre uma torre alta. Deus é a nossa bandeira. É Deus quem estabelece as vitórias da nossa vida. Não se intimide com seu Golias, mas faça como Davi, marche com coragem para vencê-lo em nome de Jesus. Talvez seja uma tristeza, talvez seja uma angústia, talvez seja uma enfermidade que você esteja enfrentando, é o seu Golias. Talvez um espinho na carne. Talvez demônios estejam cirandando a sua casa, a sua família. Lutas que você esteja enfrentando, irmão, dificuldades, tempestades. Maior é aquele que está em nós. Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala comigo, pela minha fé, eu triunfarei sobre os gigantes
que se levantarem contra mim. Amém? Você crê nisso que nós estamos profetizando? Declare palavras proféticas sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Declare palavras proféticas, diga, traga à existência aquilo que não existe. Chame a existência através da palavra de Deus, das promessas de Deus, se agarre às promessas de Deus e declare isso sobre a tua vida. Amém? Creia que Deus fará grandes coisas na sua vida. E por último, irmão, o quinto princípio, ou a quinta característica dos destruidores de gigantes, é alguém que luta em nome do Senhor dos Exércitos. Fala comigo, é alguém que luta em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai lutar no teu nome? Não. Você vai lutar no nome do teu time de futebol? Não. Você vai lutar em nome da tua igreja, da Casa na Rocha? Não, irmão. É no nome do Senhor. É o nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus que é todo poderoso. É o nome da qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Invoque esse nome, clame a esse nome, declare esse nome, profetiza sobre esse nome, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Davi olhou para a batalha com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé. Olhe, sabedoria é ver a vida com os óculos de Deus. A pessoa realmente sábia é aquela que vê a vida, as circunstâncias, os problemas, as lutas, com as lentes de Deus. E através do conhecimento de Deus, coloca em prática a Bíblia Sagrada e vê Deus agindo a seu favor. Com uma visão espiritual dos fatos, você vencerá toda e qualquer dificuldade. Davi sabia que não podia lutar confiado na força humana. Mas a confiança de Davi estava na força de quem? De Deus. Nós aprendemos no último domingo. Assista, irmão, se você não veio no último domingo, assista a ministração sobre quebrantamento e vulnerabilidade. O nome da ministração é Vivendo em Quebrantamento e Vulnerabilidade. Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Porque eu me glorio, não é nas minhas virtudes, diz Paulo, eu me glorio nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse a glória do Cristo. Amém? Aquilo que você não dá conta, Jesus dá conta por você. Aquilo que você não consegue, Jesus te dá poder para vencer. Porque Ele é a força da nossa vida. Não confie no teu braço forte, não confie na tua conta bancária, não confie no teu patrimônio, não confie nas tuas habilidades, não confie no teu intelecto. Confie no Senhor dos Exércitos e declare esse nome poderoso sobre a sua vida. Davi compreendeu que Deus era o seu escudo e que Deus tinha soldados nas milícias celestiais, os anjos do Senhor. Hebreus 1:12 diz que os anjos de Deus são ministradores, ou seja, servos nossos, para ministrar sobre aqueles que vão herdar a salvação. Quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão. Então você tem pelo menos um anjo cuidando de você. E meu irmão, se você precisar de mais de um anjo, Deus vai mandar para você. A Bíblia diz, eu acabei de falar, né, os anjos... A Bíblia diz, né, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Você tem guerreiros no mundo espiritual ao seu favor. Um destruidor de gigantes sabe que a vitória vem de Deus. E Ele, ou seja, o próprio Deus, sempre será a sua glória. Vivemos num tempo de tensão, de conflitos, sim ou não, irmãos? Há muitos gigantes que têm aparecido contra a igreja, contra os crentes, contra os filhos de Deus.
Olha o que tem acontecido no meio político, na mídia. Eles nos desafiam, eles tentam nos acovardar, eles tentam nos humilhar, eles tentam nos amedrontar, nos calar. Parecem ser fortes, parecem ser imbatíveis, mas nós vamos enfrentar esses gigantes no nome do Senhor. Enfrentaremos no nome do Senhor e venceremos, pois a vitória é daqueles que confiam no braço onipotente do nosso Deus. Quem confia no braço onipotente de Deus? Então coloque-se de pé diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar aqui na frente você que está passando por algum momento de guerra, de batalha, de luta, de dificuldade na sua vida. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar, querido, vem aqui na frente, eu quero orar sobre a tua vida. Você que está passando por alguma luta, alguma dificuldade, precisando de alguma bênção, alguma situação que você está vivendo e que você quer ver a intervenção de Deus a seu favor. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, meu irmão. Tem alguém? Está todo mundo na bênção? Glória a Deus, então. Ó, estão chegando 2 aqui. Saia do seu lugar, querido, se você quiser receber uma oração. Queria chamar os nossos intercessores.